Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso queridíssimo podcast aí, Fantasy de Bar. As melhores dicas semanais de Fantasy Football você encontra aqui. Comigo sempre ele, o craque do Fantasy Football, Matheus Chaves. E aí, Matheus, como é que está, meu querido? Tranquilo? Fala, Léo. Mais uma semana com 500 running backs machucados. Essa aí Sem é saber normal, o que né? fazer na minha liga. Tá brabo. Esse é o nosso querido Fantasy Football. Semana 3 que parece semana 10, com tanta gente machucada já, que não tá treinando. Tá complicado. Eu tenho um backfield com David Montgomery e DeAndre Swift. Então, a gente vai ver como é que tá minha semana. Por sorte, aí meu Dalvin Cook voltou na outra liga, então menos um problema. Eu acho, né? Pelo que a gente viu hoje, Dalvin Cook deve jogar, mas... Semana triste pros running backs aí. Isso quer dizer que tem muito running back de handcuff aí, muito running back que vai ter oportunidade essa semana. Vamos falar muito sobre eles hoje aqui no podcast. Para começar a falar um pouquinho de semana passada aí, cara, teve umas dicas boas para quem acompanhou a gente. Acertamos aí bastante coisa. Um destaque para o nosso queridíssimo aí, Albertão, que como a gente falou que não vai fazer nada, realmente não fez nada. Infelizmente, porque eu tava com muita expectativa nele antes da temporada começar, cara. Sim. E parece que esse ataque do Broncos não engrena, né, cara? Não vai, não pega no tranco. Só o nosso querido Sutton, que é o único tem que sido... tá salvando aí. o único que tá salvando. Até o Devonta Williams também não tá lá como se esperava dele. Mas vamos ver se essa semana as coisas se acertam aí. Expectativas altas pro... Altas não, né? Mas expectativas boas. Tem um confronto bom. Eu acho que é a semana pra ver se esse ataque engrena um pouquinho, Exatamente. Vamos falar especificamente do Russell Wilson mais pra frente, que a gente acredita que vai ter uma boa semana no Fantasy. Mas vamos começar o nosso podcast de hoje falando do compra e venda, que a gente sempre começa, né? Dando dicas de compra e venda para vocês. Lembrando que a gente sempre traz uma dica de cada um, uma dica de compra, uma dica de venda, então são duas, mas a gente sempre posta lá as dicas completas com as explicações, tá? Lá no nosso perfil. Então você que quiser mais dicas, segue lá, @fantasybr no Instagram, NFLFantasyBR, no Twitter também. Tem tudo lá para você conferir. Vou começar aqui, vou puxar, cara. Vou falar de um cara que eu espero que a partir dessa semana comece a ser o que eu espero dele, pelo menos perto disso, que é o George Kittle, tight end do San Francisco 49ers, cara, que mesmo não tendo tido muito destaque na semana passada, não foi bem, é um cara que a gente viu que vai continuar sendo o que a gente espera dele naquele ataque ali, né? Um cara bastante envolvido, um cara bastante produtivo ali para o ataque do 49ers. Se mantiver saudável, acredito que tem tudo para ter um bom restante de temporada aí. E como tem muita dúvida sobre ele, a galera às vezes fica com o pé atrás por causa de lesão, porque ele não voltou tão bem assim, voltou bem abaixo do que a gente espera dele para a temporada. Acredito que o valor dele tende a crescer nas próximas semanas. Então, essa semana e a próxima em específico, acredito que seja bom para você comprar o nosso queridíssimo George Kittle, principalmente você que está precisando de tight end aí, que nem eu tô. A Tyrande, acho que quase todo mundo. Inclusive, tentei roubar o George Kittle do Matheus essa semana na nossa liga. Pô. Esqueci, ia passar batido aqui. Foi difícil, ia roubar o George Kittle do Matheus, mas ele não aceitou. A troca tava boa, a troca tava muito boa. Que eu aguentei ele ali, tipo, essas 2 semaninhas sem jogar, essa última semana baleado. Falei, pô, vamos dar uma chance pro Kittle, né? Porque a questão do Kittle é só ficar em campo, né? Ficar saudável. Se ele jogar, a gente sabe que ele vai destruir, vai jogar bem. Geralmente acontece isso. Nessa última semana aí, mais de 80% de rotas percorridas pra ele. Então, assim, tá em campo direto, vai estar correndo rota direto. Tipo, tem ideia. Muita gente tinha medo de como seria ele com o Trey Lance, né? Como seria o Kittle com o Trey Lance e tal. Mas o Jimmy Garoppolo vai ser o QB, né? E ele com o Garoppolo já conseguiram uma conexão boa aí nas temporadas passadas, então eu acho que essa é uma boa chance para roubar o Kittle essa semana, assim, tipo, que daqui 1-2 semanas eu acho que o valor dele já vai estar lá no alto já. O maior medo que a galera tinha não ter mais, né? Que era ele com o Trey Lance. Porque exato. As 2 primeiras semanas ele não jogou, semana passada ele voltou limitado, não voltou... E voltou já com o Garoppolo, né? Tem isso também. Sim. O Lance não jogou semana passada. Então,
vai continuar sendo o que a gente viu no ano passado, que é um George Kittle sendo bastante acionado nesse ataque, porque é uma das principais peças, né? Junto com o Deebo Samuel ali, são os caras que carregam esse ataque do 49ers. Isso. Pode passar pro teu aí. Vamos. A minha dica de compra da semana é o Tom Brady, que depois de algumas semanas colocando como sit, vamos ver se... Eu acho que agora a gente vai começar a ver um ataque um pouquinho melhor do Tampa, né? Que tá bem ruim. Bem ruim é ser amigável. O ataque tá uma bosta, né? Tá horroroso do Tampa Bay nas primeiras 3 semanas. Mas todo mundo sabe, né? Mike Evans ficou fora essa última semana, mas Chris Godwin não joga desde o início da semana 1, do primeiro, segundo, quarto contra o Dallas. Julio Jones também a mesma coisa, não jogou os últimos jogos. Tendência é, pelo menos o Mike Evans e o Julio Jones voltarem nessa semana. Se o Chris Godwin não jogar, pelo menos tem eles dois. O Chris Godwin talvez jogue ainda. Se não jogar a semana, provavelmente joga na próxima. Tem o Donovan Smith, que deve voltar, que é o left tackle, né? Também tá jogando com um terceiro left tackle, uma coisa assim. Então, muitos problemas. Foi um calendário um pouquinho difícil, pegou uma defesa forte do Green Bay. O jogo contra o Saints fora de casa, que sempre é um jogo complicado pro Tampa. Então, a tendência é, daqui a frente, ter alguns jogos com Atlanta, Carolina. Até que a defesa do Carolina tá jogando bem, mas mesmo assim, ter alguns jogos mais acessíveis. Até o jogo contra o Kansas City, que não é das defesas mais fortes da liga. Então, a tendência é a gente ver um ataque um pouco mais explosivo, como a gente viu ano passado. Esse começo foi bem complicado para Tampa. Horrível. Realmente foi um calendário completamente desfavorável. Apesar de ter o histórico de amassar Green Bay nas primeiras rodadas, semana passada, coitado do Tom Brady, quase lançou pro cortador de grama. Foi o Russell Gage Futebol Clube, né? Quase teve que lançar pro jardineiro. Mas eu também acho que o Tom Brady daqui para frente vai começar a ter mais importância ali pro Fantasy Football. É aquilo, né, cara? Tom Brady é o QB top 12 ali, tranquilamente. Muita arma ofensiva em Tampa, voltando agora. Mike Evans em suspensão. Chris Godwin, se não jogar nessa semana, na próxima, com certeza joga. Sim. O próprio Russell Gage. Julio Jones. Então, cara, é muita gente pro Tom Brady lançar bola. Então, com certeza ele vai ter uma importância ali pro Fantasy Football dentro desse top 12. Isso. Pra gente falar de venda agora, vou começar falando do Chase Edmonds, tá? Running back do Miami Dolphins, que inclusive estava na nossa dica de City semana passada. O confronto era bem ruim, era bem fraco, e, cara, ele pegou 2 carregadas na goal line e fez 2 TDs. Ele ficou acho que ele ficou com 12 pontos semana passada. Foi bem... Foi bem basicamente 2 TDs que ele fez, cara. Foram 2 toques na bola, 2 TDs. Então, apesar de ter quebrado a nossa dica de City aí, cara, porque a galera muitas vezes não analisa a estatística do jogador, né? Tipo assim, como que foi o jogo? Só vê a pontuação, 12 pontos, o cara foi bem. Mas ele não foi bem. Foi uma semana péssima pro Chase Edmonds ali. Foram 2 TDs, mas, tipo assim, se não fosse os 2 TDs, ele teria 20 jardas. Acho que foram nem isso, 10 jardas, sei lá quanto foi que ele teve na semana passada. Foi muito pouco, acho que ele não chegou nem a fazer 15 pontos. Então, cara, é um cara que não tem tido tanta oportunidade no backfield ali de Miami, tá muito dividido. Pouca oportunidade, vai ser basicamente um cara que vai ser dependente de TD. Se não rolar uma lesão do nosso querido, não querendo jogar praga, mas do nosso querido do Mostert, vai ser um cara que vai ser dependente de touchdown, cara. Então, essa é uma boa semana para você vender ele, um bom hype aí, galera, principalmente pra galera que não analisa muito os números, porque vai ver lá, 2 TDs para ele, com certeza é um cara que teve relevância semana passada, e é um cara que você pode aproveitar a alta para vender aí, porque realmente a gente não vê muito futuro por ele no Fantasy Football. Se não rolar alguma lesão, se não rolar alguma coisa diferente ali, é um cara que vai ser basicamente dependente de TD para ter uma boa semana. Um problema com ele é que ele tá a cada semana estando menos em campo e o Mostert está a cada semana estando mais em campo, né? O Chase Edmonds na primeira semana teve 63% de snap, aí caiu para 51% na semana 2, e na semana 3 foi 44%. E o Mostert foi de 42% para 55% para 57%. Então, assim, na primeira semana a gente até falou, Chase Edmonds parece que vai ser o running back 1 desse time e tal, mesmo que seja meio dividido, ele parece que vai ser o running back 1. Mas parece que já mudou, parece que agora, tipo, o Mostert vai ser o running back 1, um cara para liderar aquelas descidas
mais curtas e tal, e tudo mais, e as primeiras descidas, e o Chase Edmonds basicamente um pass catcher, que era o que ele era nos Cardinals. Então, assim, no último jogo foram 7 oportunidades para ele, né? 6 corridas e um target. Então, assim, o Mostert teve 10, por exemplo. Então, eu acho que é muito difícil. A tendência é ser um cara com touchdown dependência completamente. Acho que não dá pra gente esperar muito mais que isso do Mostert, não. Na Red Zone ali, né? As oportunidades foram muito divididas. 2 para cada um, 2 para o Mostert, 2 para o Edmonds. Então, tipo assim, os 2 toques que ele deu na bola dentro da Red Zone, ele fez TD e foi o que garantiu uma semana boa para ele ali. Acredito que isso não vai se manter, não é sustentável essa pontuação dele, assim. 2 toques na Red Zone, 2 TDs. Foi bem aleatório. Não aleatório, né? Mas, tipo, atípico, né, na verdade. Né? Ainda mais para um time que é muito que é explosivo, né? Como esse time do Miami parece que vai ser. Porque, tipo, com o Jalen Waddle e com o Tyreek Hill, eu acho que a tendência é a gente ver muito touchdown longo desse time. Entendeu? Ver muito touchdown, tipo assim, de 40 jardas, de 30 jardas e tal. E não ver com tanta frequência, tipo, corridas em linha de gol, como, por exemplo, o Chiefs. O Chiefs é um ataque absurdo. Só que a gente vê que é um ataque que progride muito em campo e, tipo, toda hora tá ali na linha de gol e tudo mais. É um ataque. Então, tipo, o Clyde Edwards, por exemplo, sempre tem uma oportunidadezinha em linha de gol. O Chase Edmonds, a gente não sabe se isso vai acontecer, porque a tendência é ser um ataque muito mais explosivo, né? E não tão regular, assim. Então, tipo, progride muito no campo, né? Dos Dolphins. Aproveitando a oportunidade, para quem não viu ainda, toda semana a gente posta lá umas informações, né? Um post sobre volume de jogo. Tem volume de jogo dos running backs. A gente posta, o Matheus ficou de postar os dos wide receivers também. Isso. Então, é informação bem importante para você que quer analisar mais a fundo aí cada backfield, como que tá, cada time, como é que tá dividindo os snaps, como é que estão as oportunidades de corridas, oportunidades de passe. Então, confere lá no nosso Instagram, tá tudo completinho. Inclusive, essa informação que a gente deu agora sobre o Edmonds e o Mostert está lá também. Então, pode ir lá conferir que é sucesso. Inclusive, cara, quando tu postou, eu me assustei com a porcentagem do Fournette, cara. Sim. 91% dos snaps em campo. É bizarro. É o que eu tenho falado. Cara, assim, hoje, ele... O cara fica mais em campo que o Tom Brady, pô. Então, hoje, ele e o Christian McCaffrey são os 2 caras que mais dominam o backfield na NFL. O Barkley também. E o Barkley. São os 3 que dominam o backfield. Tipo, mais que tipo, Derrick Henry, nem Jonathan Taylor. Tipo assim, esses 3 caras estão em campo, tipo, 90%, 95%. É surreal, é bizarro, assim. E eu esperava mais do Rashad White, tá? Estão até falando que o Tampa Bay talvez utilize um pouco mais ele daqui pra frente. O Rashad White, que foi o Hulk que eles pegaram, que falaram que ele é um bom pass catcher, né? Então o Tom Brady gosta de passar para running back e tal. O Fournette até recebe a bola ok, mas talvez usem mais o Rashad White. Mas até agora é só Fournette. Cara, e a gente tem visto isso cada vez mais nos backfields, né? Tipo assim, por exemplo, o Derrick Henry, o próprio Jonathan Taylor também, são caras que têm diminuído a produção para evitar lesão. Muito tem se falado nas coaching staffs, né, nos treinadores, falando em não expor tantos running backs assim, muitas carregadas durante o jogo. O próprio Derrick Henry tá com 7,4 e o Hillard tá com 24% de snap, né? A gente vendo aqui, em comparação com o Fournette, com o próprio McCaffrey, com o Barkley, são caras que estão em campo basicamente toda a descida. Sim. E muita oportunidade carregada, muita oportunidade de correr com a bola. Então, a gente, voltando ao assunto do Edmonds, a gente acredita que volume de jogo é o que falta pro Edmonds ali naquele ataque do Miami Dolphins. Então, não deve ter um valor muito alto essa temporada. Inclusive, esse valor que tá agora é bem mais alto do que a gente espera para ele. Isso que tu falou até uma deixa pra eu falar do cara que eu coloquei como venda, que é o Najee Harris. Lógico que o Najee Harris não vai ter um volume de jogo baixo como o Chase Edmonds, não tem como. Mas a gente está vendo da temporada passada para essa que parece que o Pittsburgh também está querendo reduzir um pouco o volume de jogo dele, talvez por medo de lesão, ele até estava meio baleado.
O Jalen Warren, né? O Caludo não tá tendo muitas oportunidades, mas, tipo, nos últimos 2 jogos ele teve 5 oportunidades em cada jogo. Ano passado o Najee Harris, ele tava nessa média de snaps aí, de 92% de snaps por jogo. Esse ano, tá assim, o máximo que ele conseguiu foi 80%. Foi na semana 3, semana 2 foi 71%, na primeira semana 59%. Já é um número bem mais baixo do que a gente vinha vendo do Najee Harris. Eu falei sobre ele no podcast de terça-feira, sobre venda. Eu acho que ele é um cara que tem um nome forte ainda, e isso pesa pra troca. Quando você bota o nome do Najee Harris ali, a galera olha assim, tipo, com um olhar meio diferente. Que é um cara, tipo, que ano passado foi um top 3, top 4 no Fantasy em running back e tal. Então, assim, acho que vender o Najee Harris hoje ainda pode ser uma boa, porque ele vem de um jogo ok, que ele não fez muita coisa, mas ele conseguiu um touchdown, então tem uma pontuação boa. Eu não espero um aumento de produção tão grande para ele. Eu acho que ele vai ter um aumento. Ele tá com uma média aí de 16, 17 toques na bola por partida. Eu acho que isso deve aumentar aí para, sei lá, para uns 22, 23, mas eu não acho que vai ser uma média parecida como foi ano passado, que era de, sei lá, 26, 27, 28 toques na bola por jogo. E o Najee Harris tem um problema que é a produção de jogo. Ele não é um cara que produz muito em campo, não é um cara que corre muito a cada vez que ele toca na bola, não é um cara muito efetivo quando toca na bola, como a gente fala, por exemplo, do Taylor Swift, vai acontecer com o Austin Eckler, por exemplo. Até o Dillon nos Packers é um cara que, quando tem oportunidade, produz, né? O Pollard. O Najee Harris precisa de um volume muito grande para, com esse volume muito grande, conseguir jardas e conseguir um touchdown, alguma coisa assim. Mas eu não sei se ele vai ter um volume tão grande como foi ano passado para bancar isso de ser um running back top 10 no Fantasy, que é o que quem draftou ele espera. Então eu acho que ainda vale apostar numa troca ainda, que muita gente ainda espera do Najee Harris algo muito grande e ainda dá um valor alto nele. Aproveitar que a gente tá no início ainda, né? Semana 4, entrando agora. Por mais que a galera consiga analisar os números dele, pode ver ali uma tendência a pensar ainda no que ele podia ser no Fantasy, né? Quando a gente draftou ele, na época do draft. A gente esperava muito mais dele pro Fantasy esse ano. É um cara que, particularmente, eu tinha esperança de ser um top 5 ali esse ano de running back, mas pelo que a gente tem visto do ataque dos Steelers, muito difícil ser. É um cara que não deve ser um top 5 ali. Então, aproveitar que ainda tem esse resquício de memória do draft para poder passar ele adiante e garantir esse valor alto na troca aí. É isso. É isso, fechamos as dicas de compra e venda. Como eu falei mais cedo, se você quiser mais dicas, só segue lá, FantasyBR, entra no post, que tem todas as informações completas lá. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente na DM, ou manda pra gente no Twitter lá, que a gente responde pra você. Vamos passar agora para as nossas dicas da semana 4, falando de confrontos aí. A gente vai analisar os melhores e os piores confrontos aí para essa semana 4 de futebol americano. Começando pelos QBs, como sempre. Eu vou falar do QB de hoje. O meu QB, eu já adianto que é o Russell Wilson, tá? Que vai jogar no domingo. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para falar do Joe Burrow, cara. Joe Burrow tem um baita de um confronto hoje contra a equipe do Miami, tá? Que é a equipe que mais cedeu pontos aos quarterbacks até aqui, essa semana 3. E vai jogar fora de casa numa quinta-feira, tá? Esses jogos de quinta-feira favorecem muito os times que jogam em casa. Os times que jogam fora têm uma semana curta, perdem um dia de viagem aí, perdem um dia de treino. Então são times que chegam mais cansados, geralmente. Por mais que esteja na semana 4 ainda, isso faz diferença historicamente. Sim. E teve um jogo pesado, né? O Bengals. Com o Bills. Não, o Miami. O Miami contra o Bills. Sim. Verdade, isso aí. Miami contra o Bills tem um jogo pesado. E, cara, pra mim, Joe Burrow entra aí com um candidato forte pra ser um top 5 nessa semana. Tem um confronto, baita no confronto, pra mim é o melhor dos mundos aí, se pegar a pior defesa até agora. E numa semana curta, que é um Thursday Night. Posso estar zicando o Joe Burrow? Posso. Mas a lógica é que ele tem um bom jogo hoje, que ele tem uma boa semana. Como a gente grava esse podcast na quinta-feira, aqui pelo YouTube, você que tá ouvindo a gente nas plataformas de podcast aí, então não dá pra gente dar essa dica do Joe Burrow, mas eu gostaria de abrir um parênteses só para ficar registrado aí, que eu acredito que ele vai ter uma boa semana.
Agora, falando dos jogos de domingo, eu vou falar de Russell Wilson, tá? Que pra mim é o vai ao racha agora desse ataque do Denver, cara. Porque o matchup é muito bom. É a quarta defesa que mais 7 pontos para quarterbacks aí, cara. O Oakland Raiders, o Las Vegas Raiders, né? O Oakland Raiders entrega quanto tempo eu vejo na NFL. O Las Vegas Raiders é 0-3 aí, vem, só derrota, passando por uma fase ruim aí. Quarta defesa que mais 7 pontos para os QBs, cara. Então eu acredito que o Russell Wilson e companhia aí tem tudo para ter uma ótima semana aí no Fantasy Football, para ser a primeira relevante do Russell Wilson aí, até agora a gente não viu nada dele. Então, Sutton, T. Higgins, tô pensando no Jared Bengals. Judy. Tô pensando no Bengals aqui, Joe Burrow. Sutton, Jared Judy, o próprio Albertão também, semana pode ter alguma coisa, algum volume de jogo maior, então eu espero que Russell Wilson seja um bom nome para a semana. E o Raiders tá com o Rock assim, né? O cornerback, um dos titulares, se machucou no último jogo, né? Teve uma lesão no joelho. Não sabe se ele vai jogar nessa semana. Não, falaram que não é uma lesão séria, mas ainda é dúvida se ele vai jogar ou não. Então, assim, ainda pode estar. O Raiders ainda pode ir com uma secundária meio baleada pro jogo. Então, aí pode ser uma boa pro Russell Wilson, né? Pode ser o jogo pra ver se agora vai. Porque, tipo assim, o Raiders, acho que toda semana sofreu, né? Sofreu com todo mundo, basicamente, né? A secundária muito mal. Perdeu pra todo mundo, mas assim, a defesa tá uma tragédia, tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo. Então acho que é uma aposta boa mesmo. Bom, eu botei como um QB. É até engraçado falar, né? Dino Smith. É o. Cara, então, vamos lá. Quando eu tava vendo os matchups, quando eu tava vendo o ranking, né, de pontos cedidos, pra trazer a dica aqui, eu pensei no Dino Smith, cara, só que eu falei, eu não vou levar o Dino Smith, cara, é o Dino Smith, tá ligado? Mas faz total sentido, cara, o Dino Smith essa semana, faz total sentido, tá ligado? É complicado, cara, mas assim, vamos lá, vamos tentar, vamos pensar assim, o Dino Smith não tá mal, cara, o Dino Smith não tá mal, tá ligado? Tá jogando bem. Ele tá bem, o confronto é bom. Ele tem feito bons jogos, assim, tipo, lógico, não tá jogando no nível do Lamar Jackson, mas ele tá, tipo, fazendo uma temporada bem ok, o Dino Smith até agora. Eu vou até pegar aqui. Acima do que esperava dele. Vou até pegar, tipo, os números do Dino Smith na última semana, com mais de 300 jardas, 2 touchdowns. Primeira semana contra o Denver foi um jogo bem seguro, com, sei lá, quase 200 jardas, 2 touchdowns. E vai pegar um Detroit, que é um time que todos os jogos do Detroit a gente viu que foi bombardeio. Os 3 jogos foram tipo lá e cá, muitos pontos. Carson Wentz na semana 2 jogou muito lá, quase 400 jardas, 350 jardas, sei lá, 3 touchdowns. O Kirk Cousins foi bem, não explodiu o Kirk Cousins como a gente esperava, mas fez um jogo bem digno na semana passada. O Jalen Hurts jogou bem também contra eles. Então eu acho que a tendência ser um jogo de muitos pontos. As duas equipes ali, tipo, uma trocação ali boa, espero que seja isso. E com isso o Dino Smith tem tendência a fazer um jogo bem ok, né? Vamos fazer um jogo bom, até assim, pra ser um Dino Smith, que geralmente é um cara que tu olha pro Dino Smith e já passa batido. Então acho que pode ser um bom stream pra você botar no seu time essa semana. Se eu tivesse precisando de QB em alguma liga, com certeza Dino Smith estaria entre as minhas opções. Porque, cara, quando eu fui fazer essa análise, eu falei, cara, que o Dino Smith, cara, em 2022, eu tô dando dica de Dino Smith como... quem diria? Não, aqui não é starting sit, né, mas, tipo, é um cara relevante pra semana, que eu acho que vai ter uma boa pontuação e vai entregar ali muito mais do que a gente esperava dele no início da temporada. Exatamente. Passando para os confrontos difíceis de QB aí, cara, eu vou falar de Matthew Stafford, tá? Que vai pegar a equipe do 49ers, San Francisco 49ers, em São Francisco, então vai jogar fora aí, tá? Matthew Stafford não vem muito bem na temporada, não sei até que ponto a lesão dele tem afetado o jogo aéreo aí da equipe do Rams, mas essa semana, cara, não tenho coragem de escalar aí o Matthew Stafford, vai pegar a segunda melhor defesa contra os quarterbacks, que é a defesa do San Francisco 49ers, então eu quis trazer
Esse, inclusive, é meu quarterback numa das ligas que eu jogo com o Matheus. Já vai ficar no meu banquinho essa semana, porque tem tudo para ser uma semana, se não ruim, uma semana ok ali do Matthew Stafford, o que não dá para rolar. Preciso não de é um o QB que me traga uma pontuação boa. Não é o que a gente espera dele, né? Fazer uma semana de top 12, que é o que a gente espera do Matthew Stafford. Uma semana como um QB top 12. E o São Francisco, nas últimas 2 semanas, não cedeu 200 jardas para nenhum QB, não cedeu passo para TD nas últimas 2 semanas. E o 49ers vem com uma média de 10,9 pontos no Fantasy aí por jogo para os quarterbacks. Então, por mais que ele quebre essa barreira, que eu acho que ele vai quebrar, vai fazer mais de 11 pontos, que ele chegue ali perto dos 15, 16 pontos ali. Para ele é suficiente. Não é suficiente para ser um QB starter ali. Talvez nas ligas mais profundas, ali, liga de Superflex, vale a pena meter o Stafford como quarterback numa Superflex, mas para QB titular essa semana, eu evitaria aí um confronto bem difícil do Matthew Stafford. Acho que ligas até 12 times eu acho que é bem complicado. Se jogar uma liga maiorzinha aí com 14, 16, aí dá pra considerar. Eu botei como um sit pra essa semana o Derek Carr, que vai pegar também uma defesa forte, que é a defesa do Denver. Todo mundo, né, esperava muito do Derek Carr, né? A defesa do Denver tá bem, né? A quinta melhor defesa, né, contra os QBs no Fantasy. Menos de 12 pontos por jogo cedidos. O Derek Carr não tá bem. O Derek Carr não tá fazendo uma temporada... Fez uma primeira semana até ok ele com o Davante Adams, né? A gente viu tipo, que eles conseguiram conectar algumas boas jogadas, algumas boas campanhas e tudo mais. Mas assim, não é o que a gente esperava do Derek Carr, né? Tipo, meio inconstante. Já são 4 interceptações tipo, em 3 jogos para ele. E assim, sinceramente, eu não sei se vai ser um jogo como foi em algumas semanas, dele ter que correr um pouco atrás do placar e, tipo, lançar um pouco mais a bola. Não sei, porque o ataque do Denver também não é um ataque muito bom. A gente espera que o ataque do Denver jogue bem essa semana, porque o confronto é bom contra o Raiders, mas eu não acho que nenhum dos dois times vá abrir uma grande diferença. Tipo, não acho que o Denver vai abrir uma grande diferença e, tipo, vai forçar o Derek Carr a ter que lançar muita bola, correr muito atrás do placar e tudo mais, e forçar muita big play. E é um confronto muito pesado. A defesa do Denver, falando que tá muito forte. A gente viu nessa última semana também, era do São Francisco, beleza, não dá pra considerar muita coisa do Jimmy Garoppolo, mas não fez nada, o São Francisco não fez nada o jogo todo, teve uma campanha boa e mais nada. Então acho que é uma aposta meio arriscada pra semana. Acho que nem o Matthew Stafford, né? Se for uma liga de 12 times, eu não arriscaria tanto ele como titular, não. Se for uma liga maior, 14, 16, aí beleza, você pode vai com o Derek Carr. A defesa do Broncos, estou vendo aqui, cedeu 11,9. É um ponto a mais que a defesa do 49ers cedeu. Essas 3 primeiras semanas é muito pouco. Tem sido jogos de pouca pontuação no jogo do Broncos. Sim. Então, bem complicado para Derek Carr essa semana aí mesmo. Cara, vamos passar para os running backs agora. Acho que o maior starter da semana e o melhor confronto, né? Acho que o melhor confronto ainda é o do Joe Burrow. Mas o maior starter da semana aí, que é o Jamal Williams, com a lesão do DeAndre Swift, provavelmente fora aí, a gente não tem confirmação, mas deve ficar fora. Para mim, o maior start da semana é o Jamal Williams, que é um cara que já vem bem no Fantasy. Sim. Com o DeAndre Swift em campo. Eu acho que sem o DeAndre Swift em campo, ele tem tudo para ser um cara que vai ganhar confrontos essa semana. Vai enfrentar a defesa do Seattle, que é a 7ª que mais cedeu pontos para os running backs até aqui. Média de 26,4 pontos nessas 3 primeiras semanas. É muita coisa. O Léo Patterson fez a festa semana passada, né? Patterson deitou e rolou semana passada. Cara, então eu acredito que o Jamal Williams tem tudo para ter uma baita semana. Espero que a gente não zique ele com tanta expectativa assim, em cima dele. Mas, cara, é lógica, porque já é um cara que vem bem no Fantasy. É um cara que, com o DeAndre Swift em campo, já tem sido produtivo. Sem o cara em campo, eu acho que ele tem tudo para estourar essa semana aí. Quebrar a barreira dos 20 e deixar muita gente feliz. E triste também, que a gente vai jogando contra ele. O DeAndre Swift, cara, uma coisa que tá me chamando muita atenção é a quantidade de toques em red zone, linha de gol. Ele tem 2 toques em linha de gol já.
em 3 semanas. Tipo, mais do que o DeAndre, muito mais, né? A gente tem 2 toques em red zone, oportunidades em red zone, né? Tipo, não dá nem pra comparar. Ele explodiu na semana passada, né? A gente viu ele jogando na semana passada, ele fez um baita de um jogo. E mesmo com o DeAndre Swift em campo, tipo, mesmo quando o DeAndre Swift tá meio saudável, como foi na semana 1, ele teve, tipo, 12 oportunidades, né? Tipo assim, não é um cara que não Toca tá 6 vezes na bola. jogando. Não é um cara, tipo assim, tipo o Não é Christian o Dante McCaffrey vai Foreman. ficar fora, tipo, É isso. Dante Foreman toca na bola 3 Não é o vezes por Chuba Hubbard. semana. É isso. Ele é o cara que já tá, tipo, jogando constantemente, já tá tendo muita oportunidade no ataque, já tá participando bastante. Então a gente vai ver o cara basicamente dominar o backfield, porque não tem outro running back ali. É o Craig Reynolds, que é basicamente um cara que só tava ali pra algumas Entregar descidas de mais 3. longas, algumas coisas assim, tipo, pra Um nada cara demais. do Ele, mid-range. ele vai estar ali só pra. O Craig Reynolds vai estar ali só pra, tipo, o Jamal Williams descansar uma jogada ou outra e ele vai dominar o backfield todo num confronto que tem de ser muito bom, né? É isso. Então, o Jamal Williams, se você tem... Cara, bizarramente, nenhuma liga que eu jogo... Nem liga de... Acho que não jogo nenhuma liga de 10, eu jogo de 12. Só o Racal. Jamal Williams... A Cacau tem 10, verdade. Nem na Cacau ele tava livre. É bizarro. Não, tá com cash. Semana passada ele já não tava. Não tava. Infelizmente. Procurei, mas não estava. Bom, a minha dica essa semana pra starter é o Javonte Williams. Porque o Javonte Williams, né? Muita gente já tem o Javonte Williams muito alto, só que ele não vem muito bem nessas últimas semanas, né? O primeiro jogo dele foi até bem interessante. O primeiro jogo do Javonte Williams, aquele jogo que ele teve 12 targets, um negócio assim, ele explodiu, assim, o Russell Wilson usou ele de uma forma bizarra no meio de targets. Foram 11 recepções, 12 targets para ele. Isso não se manteve, mas nos últimos 2 jogos ele teve 15 corridas em cada jogo. Tá? Ele teve 15 corridas em cada jogo. Contra o Houston foram 75 jardas, não era um número muito bom, ok. Contra o São Francisco era um confronto muito difícil, não produziu muita coisa. O Melvin Gordon tá meio baleado, o Melvin Gordon não tá 100% saudável, ele treinou limitado, deve jogar, acho que vai jogar, mas eu acho que o Javonte Williams, acho que esse pode ser talvez um breakout game do Javonte Williams no Fantasy. Talvez a gente veja o Javonte Williams explodindo pela primeira vez no Fantasy essa semana. O confronto contra os Raiders é um bom confronto, os Raiders tá longe de ser uma das melhores equipes aí contra running back. A terceira pior defesa contra running back no Fantasy Football. A gente já viu muita gente, tipo, fazendo muita coisa contra essa defesa dos Raiders nessas 3 primeiras semanas, né? A gente viu na semana passada o Derrick Henry jogando muito bem contra essa defesa. A gente viu o backfield dos Cardinals, né? Que não teve um grande running back que foi muito bem, porque dividiu muito. Só que no total, tipo, eles conseguiram uma boa produção de jardas terrestres. Muitas recepções para running back, a gente viu isso muito. No jogo contra os Cardinals, acho que foram mais 7 recepções para running back. Na semana passada, o Derrick Henry teve 5 recepções, que foi um dos maiores números da carreira dele. Que é um cara que não recebe bola. Não recebe bola, o Derrick Henry não recebe bola. Na primeira semana contra os Chargers, foram acho que 8 ou 9 recepções. E o Javonte Williams é o pass catcher do Russell Wilson, basicamente, né? Tem o Mike Boone, mas é o Javonte Williams, então pode ser um jogo que ele seja de novo muito utilizado no jogo aéreo, e isso pode fazer uma diferença grande aí no Javonte Williams essa semana. A média de pontos aqui cedidos pelo Raiders até agora foram 28,9 pontos, né? Então muita coisa. Vamos pensar que eles mantenham a média, ainda que o backfield seja divididaço entre Javonte Williams e Melvin Gordon e cada um faça 15 pontos. Tá bom, pô. Uma boa semana. Tá? Sim. Uma boa semana, então o Javonte Williams deve ter, com certeza, com certeza não, mas tem tudo pra ter uma boa semana. Falar com certeza que... Com certeza, só o Lamar Jackson. Exatamente. E nem só o Lamar Jackson, mano. Pega o Bills, né? Vai ser o jogo brabo. Mas é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson não dá pra... arrastar geral, vai com certeza fazer um bom jogo. Cara, falando dos confrontos difíceis de running back agora, vamos falar, inclusive, sobre esse jogo, Ravens e Bills. J.K. Dobbins. J.K. Dobbins vai enfrentar a 4ª defesa que menos cedeu pontos até aqui para os running backs, média de 14,1. Se a gente for comparar com
O Raiders é menos da metade, né? O Raiders cedeu 28,9, eles cederam 14,1. Então, o Bills bem contra o jogo terrestre. E o J.K. Dobbins é um cara que tá voltando de lesão. Sim. E até agora não encaixou naquele ataque. Eu acredito que ele vai ser a cara daquele ataque ali, correndo com a bola. Não tem muita competição ali. Mas é um cara que vai enfrentar uma defesa difícil e ainda não se estabeleceu pro Fantasy Football como a gente acha que ele vai se estabelecer. Então, um confronto difícil aí com a defesa do Bills. Tudo bem que é em casa, mas mesmo assim, muito difícil correr contra essa defesa, que amassou todo mundo até agora. Eu acho que o Dobbins é isso. Confronto difícil. E ele tá voltando de lesão. Acho que vai demorar ainda uns 2, 3 jogos pra ele, pra de embalar, fato, dominar o backfield, tá, tipo, conseguir correr bem e tal, e ser um cara ali pra ser um running back 2 confiável. É uma semana meio arriscada pra ele. E até possível que seja um game script negativo, né? Então talvez o Baltimore nem corra tanto com a bola como a gente geralmente vê. Não é muito comum o Baltimore não correr muito, mas vai que, né? O meu running back, que acho que vai ter uma semana meio pesada, é o Ken Akers, tá? Essa semana. Não tô apostando muita coisa nele para esse jogo. Primeiro com o backfield dividido. Não dividido, mas em snaps dividido, mas em toques o Ken Akers começou a ter mais oportunidades do que o Darrell Henderson, mas em questão de snaps é um backfield que ainda está bem dividido. E outra que é um jogo muito difícil, né? É um jogo bem complicado contra uma defesa forte, que é a defesa do San Francisco 49ers. Falamos agora há pouco do Javonte Williams, que não correu nada na semana passada. O Melvin Gordon também não correu nada. Foram 27 corridas para menos de 80 jardas, de 90 jardas. Assim, foi uma média muito, muito baixa na semana passada para o Denver Broncos. O Seattle Seahawks, na semana 2, também não correu nada com o Penny, com o Ken Walker. Na semana 1, o David Montgomery também não conseguiu nada. O David Montgomery teve 17 corridas e 26 jardas. Uma média, assim, ridícula por corrida na semana 1. Então, assim, é um confronto difícil. É um jogo em que a tendência, né, pelo menos o que eu imagino, é que eu acho que vai ser um jogo equilibrado, porque o São Francisco tem uma defesa forte. A gente já falou até do Matthew Stafford também, como um cara que a gente não espera muita coisa, então não vejo como aquele game script em que o 49ers que o Rams vai correr muito com a bola e isso possa ajudar um pouco o Ken Akers. Não vejo muito isso, não. Então acho que com um game script neutro, contra uma defesa pesada, num backfield dividido, acho que dá para dar uma evitada no Ken Akers essa semana. Com certeza. Ainda mais porque, cara, tipo assim, é muito difícil você confiar em um running back contra a defesa do 49ers. É pesado correr contra eles, cara. Sim. Assim como a defesa do Bills, puxar aqui, são 4 defesas que, tipo, provavelmente vão estar no start sit quase toda semana, cara. Bucks, Rams e Bills. São defesas difíceis de correr, cara. São defesas chatas ali. Tem o interior da linha muito bem postado. Para falar de wide receiver agora, cara, vamos falar dele, que inclusive tá até procurando aqui se sair alguma atualização da lesão dele, mas acho que ele vai jogar. Nosso querido Gabe Davis. Opa. Aqui você ouviu primeiro no Fantasy BR. Se você falar que conheceu o Gabe Davis antes da gente falar, você tá mentindo. Muito sacanagem. Mas, cara, Gabe Davis tem simplesmente o melhor confronto de wide receiver da semana. Defesa do Ravens aí, uma mãe para os wide receivers. 56,4 pontos até agora. Coisa abessa. Em comparação, quase 3 vezes mais do que a última defesa sede, que é a do Broncos. Cara, é bizarro porque essa defesa do Ravens está bagunçada na secundária. Gabe Davis, cara, apesar do... Deixa eu até puxar os números dele aqui. Eu tenho ele naquela liga do... Acho que é da... Não sei se é da Vibe ou se é da RFA. Deixa eu puxar aqui o... Não, aqui eu tenho o Diggs. Mas enfim, o importante é... Gabe Davis, cara, tem um baita de um confronto essa semana. É um cara que a gente espera... Não bastante, não espero que ele seja um Diggs da vida, mas é um cara que eu espero boas coisas pro Fantasy esse ano. O wide 2 ali, flex confiável pra essa semana pra mim. Isso. Acho que falar do Gabriel, acho que é chovendo molhado pra gente, né? Então,
Tudo que a gente tinha pra falar dele, a gente já falou, né? Cara, ele é um cara muito bom, ele é o wide receiver 2 do time. Tem volume de jogo. Semana passada ele não foi tão bem, porque também, assim, tava voltando de lesão, a gente era dúvida pro jogo, assim, até pouco tempo antes. Foi um jogo pesado, não foi um jogo, tipo, de muitos pontos, assim, como se esperava, né? Então, a gente viu muito, não à toa a gente viu foi complicado pros wide receivers, a gente viu muito o Josh Allen lançando Singletary pro Dawson Knox, que participou mais do jogo. O próprio wide receiver 3, o Isaiah McKenzie, participou muito do jogo porque o Diggs e o Gabriel Davis não conseguiram muita coisa. Inclusive, esse é uma boa semana para o Isaiah McKenzie também. Quem joga nas ligas mais profundas aí, o Isaiah McKenzie entra no mesmo esquema aí do Gabriel Davis para essa semana para mim. É um cara que... Cara, tô vendo aqui agora, a defesa do Ravens cedeu 842 jardas em 3 semanas. É muita coisa. Recebedores. Só para os recebedores, tá? Não tô contando tight end, não tô contando running back, não tô contando corrida de ninguém. Só para os wide receivers. É bizarro, é muita coisa. Eu vou falar agora para o meu cara que tem um confronto bom essa semana é o Noah Brown. O Noah Brown está sendo uma boa surpresa essa temporada, né? Acho que ninguém esperava nada dele. Era um cara que com certeza não foi draftado em ligas de 12 times, 14 não foi draftado, foi um cara que estava Passou batido legal. Com certeza. E, de fato, tornou-se o wide receiver 2 do time. E sim, o wide receiver 2 dividindo até no targets, assim, até com o Sid Lamb em algumas partidas e tal. Lógico que não chega a ter tantos targets quanto ele. Mas, assim, é uma média de 7 targets por jogo. É uma média bem sólida para um wide receiver 2. Ele teve 5 recepções nos 3 jogos da temporada. Todos os jogos bem sólidos, né? Tipo, teve jogo com mais de 90 jardas, um touchdown na semana retrasada contra o Cincinnati. Então, assim, eu acho que o Noah Brown tem uma semana bem interessante. Eu assim, não vou dizer que ele vai explodir, porque eu acho que seria um pouco ousado demais falar que ele vai explodir a ponto de ser um top... Bold prediction. A ponto de ser um top 20, alguma coisa assim. Mas eu espero uma semana muito forte dele, cara. Tem um confronto bom contra a terceira pior defesa contra o wide receiver, que é a defesa do Washington. A defesa do Washington, que semana passada sofreu muito com o Devonta Smith, com o A.J. Brown. Sofreu na semana... A gente botou como dica de start. Como dica de start. O Devonta Smith, né? Sofreu com o Christian Kirk na primeira semana, sofreu com a Amon-Ra Brown na semana 2. Então, assim, o Cooper Rush vem jogando bem o QB do Dallas, assim, tem sido um cara bem... Surpreendentemente. Tem sido um QB bem consistente, tipo, não tá sendo Patrick Mahomes, mas tá sendo bem consistente e tal. Então, eu acho que o Noah Brown, eu acho que é uma opção de flex bem válida essa semana. Cara, e pra mim, enquanto o Gallup não voltar pra esse time, o Noah Brown vai manter esse volume de jogo, porque é um time que tem esse DNA de passar bem a bola pros wide receivers, né? Então, sim, é basicamente o Sid Lamb e o Sid Lamb ali. Então, sim, contra o Michael Gallup não voltar, que provavelmente, não sei se ele volta essa semana não confirmaram ainda, mas até essa semana, a primeira semana que ele volte, eu não acredito que ele vai ser tão acionado assim. Mas enquanto o Michael Gallup estiver fora, para mim, Noah Brown é uma boa aposta, principalmente essa semana, com um confronto tão favorável. Isso. Para falar agora dos wide receivers que tem confronto difícil nessa semana, cara, vamos falar de Allen Robinson, do Los Angeles Rams, que vai enfrentar, deixa eu puxar aqui o Saints. Confronto do Allen Robinson. Só vou puxar os dados aqui. Que vai pegar a equipe do New Orleans Saints, que é uma das melhores contra os wide receivers, é a 7ª melhor aí, cedendo apenas 30 pontos aí de média para os wide receivers até agora nessa semana 3, cara. E o Allen Robinson não me convence. Não, peraí, minto. O Allen Robinson não. Não, o Saints não, eu até falei aqui. Mas... porque o cara que eu vou falar vai pegar o Saints. Pois é. Eu achava que era pior o confronto dele. Eu já fui no meu que já tava separado aqui. Não, o 49ers, pô. É o 49ers. O 49ers, é o Rams. Tanto que a gente falando tanto do Rams. Pô. O 49ers é pior ainda, pô. 31ª. 26,6 pontos aí. A gente, inclusive, antes de gravar o podcast, estava separando a pauta para falar.
a gente reparou que a gente tinha colocado 4 jogadores do Rams Rams. como uma opção aí pra semana, cara. A gente colocou o Matthew Stafford, o Allen Robinson, o Tyler Higbee, que a gente não vai falar aqui, mas já fica a dica aí que também não é uma boa semana. E o Ken Akers. O Ken Então, Akers. cara, a gente vai falar basicamente do ataque inteiro do Rams contra o 49ers. Mas enfim, voltando à informação aqui. Tirando pra mim o Cooper Kupp, esse ataque pra mim ninguém vai render essa semana, tá? Incluindo o senhor Allen Robinson, que vai enfrentar a defesa que... Aqui, ele está em 26,6 pontos de média pro Fantasy Football nessas 3 semanas. Para mim vai ser 23 do Cooper Kupp e 3,6 do Allen Robinson. E olha, basicamente falar que ele tá sendo até um wide receiver 3 do time, tá? Porque ele tem menos targets do que o Ben Skowronek, que eu não sei o sobrenome desse cara. Na semana passada foram quase 70 jardas pra ele. Teve mais jardas do que o Cooper Kupp, que foram 44. Foi um dos piores jogos da vida do Cooper Kupp. Salvou porque teve um touchdown terrestre. Então, assim, o Allen Robinson não tem muito volume, não tá produzindo nada e vai ter um confronto difícil. Então, tipo assim, e tem o Cooper Kupp no time que recebe target a rodo basicamente todo jogo, menos o jogo passado, que foi uma exceção. Que a gente falou semana passada, né? Se o Matthew Stafford lança 10 bolas, 11 são na direção do Cooper Kupp. É isso. É bizarro. O running back, o wide receiver que eu separei pra gente falar de City, ou City não, né? Que tem um confronto complicado essa semana, é o Adam Thielen, que fez 2 semanas bem ruinzinhas. Na semana passada até que conseguiu fazer alguma coisa, mas assim, cara, eu acho que não dá pra gente considerar muita coisa na semana passada. Primeiro que foi com Detroit, tá? Que é uma defesa que cede muitos pontos pra wide receiver. O que eles fizeram? Botaram todo mundo no Justin Jefferson. O Justin Jefferson não jogou. Então, o Kirk Cousins teve que lançar para outra gente. Teve que lançar pro KJ Osborne, que teve 5 recepções, 73 jardas. Teve que lançar para Adam Thielen, que teve 6 recepções e 61 jardas. O Justin Jefferson teve 3 recepções para 14 jardas no jogo. A gente postou, foi o pior número da carreira dele em número de recepções, em número de jardas. Foi, assim, um desastre do Justin Jefferson. E a tendência é isso não se repetir, logicamente. Tem um confronto difícil, o Léo já falou, que é contra o Saints, que é uma das piores defesas, uma das piores casas, mas das que menos cedem pontos para os wide receivers do Fantasy. Então, não é um confronto fácil. Não acho que vai ser um game script também muito favorável, porque eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Não vejo nenhum time muito melhor do que o outro nisso. Então, eu evitaria o Adam Thielen, que está numa alta depois desse último jogo. Eu evitaria um pouco ele por causa disso. Eu também acho que o Adam Thielen não vai ser uma boa para essa semana, não. Cara, é bizarro, porque a gente joga fantasy há mais tempo, a gente tem o Adam Thielen na cabeça, o Adam Thielen antigo, né? Tipo, para virar essa chave pro Adam Thielen de produção, depois que o Justin Jefferson entrou nesse time, mesmo com a saída do Stephon Diggs, né? A gente demora um pouco a pegar essa virada de chave. Então, Adam Thielen é um cara que... Ele era o cara muito de red zone, né? Linha de gol, tipo... Ele era um cara de 10, 12 touchdowns por partida, mas... Eu acho que... Também já deu, né, cara? Já dá... Acho que ele já tem, 31, eu acho. Já é um cara que já tá indo pra parte final, assim, entre aspas, né? Final da carreira e tal. Tipo, de ser um cara relevante no Fantasy. Tá com 32 já. 32. Então, assim, o Justin Jefferson já se tornou, tipo, já... Se não é o melhor wide receiver da NFL, tipo, um dos 3 melhores. Segundo. E tem o KJ Osborne, que é um cara que surgiu aí, tipo, e surgiu bem também. Então, a tendência é o Thielen ser bem 8 ou 80 na temporada. Então, acho que confrontos difíceis eu evitaria. Banquinho, né? Isso aí. Pra fechar, agora vamos falar dos Tyrants, cara. Eu vou de David Njoku, do Cleveland Browns, que vai enfrentar a segunda pior defesa contra os Tyrants aí, que é a defesa do Atlanta Falcons, que cedeu 20,4 pontos de média aí até aqui. Njoku, cara, que tá num ataque ali que enquanto não tiver o Deshaun Watson, vai ser um ataque meia bomba. O próprio Amari Cooper também teve uma semana de brilho, teve jogos ruins, então acho que vai ser muito assim. Então é importante trazer o Njoku nas semanas que o confronto é bom. Então, e ele foi bem demais semana passada. Então,
Foram 3 catches para... Não, foram 9 catches para 89 jardas em 10 targets. Então foi bastante acionado. Espero que ele seja bastante acionado nessa semana aí também. A Atlanta cedeu 12 pontos aí por jogo para Tyrant em todos os jogos da temporada. Então, ótima semana pra você ter um Njoku no seu time. Eu também acho que ele é uma boa, cara. Acho que muita gente já esperava dele antes da temporada. Começou mal, mas assim... E o Brissett tá bem, né? Tipo, tá fazendo uns jogos ok, assim, não tá, tipo... tá sendo um QB2, assim, bem sólido pro Fantasy, então acho que é uma boa aposta boa. Não é o que o Deshaun Watson traz pro ataque, mas tá fazendo o papel dele ali. É isso, então... Eu vou com o Robert Tonyan, dos Packers, essa semana, que pega o New England. Os Patriots, que são uma defesa muito forte, geralmente, contra o wide receiver, né? Tipo, tem sido uma defesa forte contra o wide receiver, mas contra tight end não, né? Tipo, a defesa do New England é uma das 5 melhores contra wide receiver no fantasy, mas é uma das 5 piores contra tight end no fantasy. E o Green Bay, que não tem, tipo, lá, não tem aquele grande wide receiver e tal, que a gente vai apostar, assim, tipo, tanto... O Romeo Doubs tem sim. A gente falou dele na pré-temporada. Sacanagem. Ele... É uma aposta boa não tem. Também, o Green Bay não tem esse cara. E o Davante Adams, né? Não tem o Davante Adams. Imagina o Davante Adams com o Aaron Rodgers. Como seria? Então, assim, o Tonyan essa semana pode mandar bem, cara. Semana passada foram 6 recepções, não foi muita coisa, 37 jardas, mas foi bem acionado. Num jogo, tipo, contra uma defesa forte, contra uma defesa forte, foi bem acionado. Essa semana talvez seja bem acionado também contra uma defesa que tem jogado bem contra wide receivers e tal. Então eu acho que vale uma aposta aí no Robert Tonyan essa semana. Se Deus quiser, se tá certo, e o Green Bay vai... Inclusive contra o New England, né? Vai ser uma massa. Essa semana tem meu time, o time do Matheus, aí, quem sabe. Sem o Mac Jones, então, pura. Sem o Mac Jones vai ser ruim, cara. Inclusive, minha dica de City é nesse jogo mesmo, né? Já quer emendar? Já emenda aí, então. A minha dica pra você não escalar são justamente os Tyrants dos Patriots, né? Seja o Jonnu Smith, seja o Hunter Henry. Primeiro que os Packers é uma das boas defesas contra Tyrant, né? Top 6, top 7 ali contra Tyrant no Fantasy. Cara, assim, não tem como a gente esperar nada desses caras. O New England não tem, tipo... Talvez não tenha o QB, o Mac Jones possivelmente não jogue. Provavelmente não vai jogar. E assim, se você for olhar o Jonnu Smith e o Hunter Henry, é irrisório assim, o que eles estão fazendo na temporada, né? O Jonnu, inclusive, tá meio que virando o Tyrant 1 do New England. Tipo assim, o Hunter Henry chegou na temporada com uma expectativa boa, assim, de ser um top 15, sei lá, alguma coisa assim, como ano passado ele fez alguns touchdowns, foi um cara que, tipo, jogou até bem com o Mac Jones, mas, tipo, esquece, não conseguiu nada em 3 jogos, absolutamente nada. 3 recepções para 28 jardas em 3 partidas, assim, surreal. Então não dá para apostar em nenhum deles. Eu lembro quando ele foi ano retrasado, né? Quando eles foram para New England, foi 2020, foi 2021 ou 2020? Eu acho que foi 2020, eu acho. Porque primeiro foi um Tyrande, primeiro foi o... Sim. O Hunter Henry, não foi? Que foi o primeiro? Eu acho que foi o Hunter Henry que o New England pegou o primeiro. A gente tava com expectativa alta, falei, Hunter Henry vai pro Patriots, caraca, vai ser bom pro Fantasy e tal. E logo depois, toma ali segundo Tyrande e acabaram com as expectativas aí. Pra fechar as dicas dessa semana aí de melhores para os confrontos, a gente vai com o nosso queridíssimo Logan Thomas, do Washington Commanders, que vai enfrentar a 7ª melhor defesa aí contra os Tyrants, que é a defesa do Dallas Cowboys, fora de casa. Então, tirando a semana 2 ali, que ele teve um touchdown que salvou a semana, tem sido pouco acionado o Logan Thomas. Foram 3 recepções na primeira semana, 3 na segunda e 2 na terceira. Inclusive, semana passada foi bem ruim, foram 2 recepções para 5 jardas só. 8% de target para ele semana passada só. Muito pouco, muito fraquíssimo. Pouco. Então, o Logan Thomas é um cara que eu evitaria ao máximo essa semana 4 aí. Nada favorece pra você escalar ele. Se você só tiver ele, torce pra estar errado, pra ele achar uma bola em zone aí e ser feliz. Mas é um cara que basicamente vai depender de touchdown para uma boa pontuação na semana e vai enfrentar a equipe que não cedeu touchdown para Tyrande até agora. Então, nenhum Tyrande marcou contra a defesa de Dallas. E eu acredito que vai continuar sendo assim, pelo menos essa semana.
Não tem como. O Carson Wentz tá lançando muito pros wide receivers, né, cara? Esse trio dele aí com o McLaurin, tem o Jahan Dodson, tem o Dodson e o Curtis Samuel. Ele tá lançando muito pra esses caras, então, tipo, sobra uma bolinha ou outra ali pingada pro Logan Thomas. Ainda tem o McKissick que tá recebendo muito passe. Isso que eu falar, tem o running back. Então, assim, é aquilo que a gente falou semana passada, né, cara? Que a gente tem falado, né? Touchdown, assim, touchdown. Tight end, tu tira um top 5 ali da vida. Nem isso, talvez. É touchdown dependência e é isso. O Lourenço até mandou pra gente aqui, a gente tá falando de tight end mais cedo, falando justamente desse mercado de tight end. Ele mandou aqui, todas as ligas têm o Waller, Kelsey, Hockenson ou Andrews. Tô tranquilo demais. O Hockenson nem tanto, né? Que tá bem mal na temporada. O Hockenson, tirando o Hockenson aí. Ele botou Hockenson ou Andrews. Então, tá. Tomara que seja o Andrews. Acho que não, Então, acho que é um cara que tá bem de tight end aí. Eu vi uma galera mandando perguntas de starting city aqui, de quem escalar. A gente vai soltar post amanhã, galera. A gente sempre responde as dicas lá no post de dúvida. Então manda pra gente no Instagram ou no Twitter, que fica mais fácil. Porque amanhã é quando saem as notícias de Injury report, né? Quem joga, quem não joga. Dos times, quem joga, quem não joga, quem vai ser questionável, quem não vai. Então é melhor, amanhã a gente sabe melhor como que estão a situação de cada time. Como é que tá a situação de cada time. Tem uma dúvida boa do Paulo que ele mandou. Então, eu ia botar aqui na tela agora. O Christian McCaffrey. Então, eu inclusive tô com essa dúvida numa liga que eu jogo. Porque eu não tenho o Christian McCaffrey, mas o meu running back titular é o Montgomery, que provavelmente não vou jogar essa semana. Montgomery. E tem o Chuba e o Foreman na Free Agency. E eu tava justamente antes de entrar na live, eu tava na academia, com o telefone na mão aqui, fazendo o meu aeróbico, pensando se eu pegava o Chuba Hubbard ou pegava o Foreman. Então eu também tenho essa dúvida. Porque eu tô indo no Foreman, tá? Assim, sem convicção de nada, eu até postei no Twitter falando sobre isso, assim, são dois caras, que a gente falou ainda há pouco do Jamal Williams, tipo assim, é diferente, porque o Jamal Williams joga direto. Tem muitos toques. Eles nem tocam Esses caras não jogam, tipo assim, eles têm pouquíssimos, assim, na semana 2, o Chuba Hubbard teve 3% de snap, o Foreman teve 5%. Esses caras não chegam a ter, tipo, 15% de snap no jogo. Não tem relevância nenhuma no backfield. Então, assim, eu acho que... eu não acho que nenhum dos dois vai dominar backfield. Eu acho que o Vonta Foreman vai ser o cara para early downs ali, tipo, para ser o cara para primeiras descidas, descidas curtas. E eu acho que o Chuba Hubbard vai ser um pass catcher. Vai ser o cara para terceiras descidas longas, 2-minute drill. E eu acho que vai ser um backfield bem dividido. A não ser que no início do jogo algum cara exploda, assim, comece a jogar muito, tipo, faça muitas jogadas produtivas, e aí o técnico vai naquele hot hand, né? Tipo assim, o cara tá bem, deixa o cara jogando. Tá bem, deixa o cara no campo, exatamente. Mas é bem improvável que isso aconteça, então, assim... E a gente nem sabe, né? Eu pensando, né? É muito tiro no escuro, né, que a gente tá fazendo agora. Mas o que eu pensei, assim, pra escolher o Foreman também, foi o cara que eu pensei que seria utilizado mais em red zone. Eu acho que o Foreman tem mais chance de ser esse cara do que o Chuba Hubbard. Então, eu pelo menos estou apostando nisso. Não acho que nenhum dos dois vai ter uma semana muito boa, relevante, assim. O Chuba foi muito mal ano passado, né? Sem o Christian McCaffrey. A gente esperava muito dele. Mal. Exatamente. E o Foreman ano passado, ele foi o cara que substituiu o Derrick Henry quando ele se machucou no Tennessee, e ele jogou bem. E ele foi muito bem algumas semanas ano passado no Tennessee, o Vonta Foreman, quando o Derrick Henry se machucou. Ali na segunda metade da temporada, ele fez alguns jogos muito bons, teve jogos de mais de 100 jardas. E acho que até por isso eles trouxeram, né, o Vonta Foreman, para ser o cara para substituir o Christian McCaffrey caso tenha algum problema, alguma lesão, alguma coisa assim. Então vamos ver. Assim, eu acho que o Christian McCaffrey joga, estão falando que estão otimistas, estão com um otimismo que ele vai jogar, mas assim, caso não jogue, eu iria com o Foreman, sem muita convicção, mas iria com o Foreman. Ele botou aqui que pegou os dois, tava na free agency, pegou logo pra garantir. É isso, cara. É isso. Pra apostar eu apostaria no Foreman também, mas sem aquela convicção firme de que a gente tá certo. É mais um que a gente, não achismo, mas o que a gente viu do Chuba e que a gente viu do Foreman até aqui. E pra fechar, cara, vamos com mais uma dúvida aqui do Paulo. Se ele deve trocar o Jeff Wilson pelo Josh Jacobs, uma liga standard, né? Liga não PPR. Cara, a gente posta toda semana lá os valores de troca, né?
dos jogadores. Tem o nosso post lá de Trade Value Chart, né, que é o nome. Que a gente bota lá de cabo a rabo lá os principais jogadores com valores de troca. Isso. Na nossa lista aqui, o Josh Jacobs está com 32 de pontuação de valor, tá? E o Jeff Wilson está com 21. O Jeff Wilson menor pro restante da temporada. Do que o problema do Jeff Wilson é que ele, em tese, tem um prazo de validade, né? Exatamente. Quando o Elijah Mitchell voltar, a tendência é ele perder a posição. E, cara, o backfield do 49ers estalou o dedo, muda ali quem é que tá na liderança. Então, realmente eu manteria o Josh Jacobs, mas caso você queira incrementar essa troca aí, botar o Jeff Wilson mais alguém, aí talvez fique interessante. Se amanhã, tipo, o Elijah Mitchell não vai voltar pra temporada, tá fora, mas não vai voltar, não vai conseguir se recuperar. Aí eu acho que é uma troca bem pau a pau, acho que é bem equilibrado. Aí eu acho que, tipo... Eu ficaria com o Jeff Wilson. Aí eu acho que dá pra considerar bem o Jeff Wilson, né? Lógico que ele tem problema de lesão também, a gente sempre vê isso, mas eu acho que dá pra considerar bem o Jeff Wilson, pelo que eu espero do ataque do 49ers, do jogo corrido do 49ers, do que eu espero do Raiders. Porque a tendência é o Elijah Mitchell voltar, assim, ele ia ficar... A tendência era ele ficar fora, tipo, 8 jogos, uma coisa assim. Então, tipo, a segunda metade da temporada, ele vai voltar, né? Pelo que estava planejado. Então, seria, tipo, o Jeff Wilson para mais o quê? 5, 6 semanas, não sei. Talvez não esteja valendo tanto a pena. Isso. Mas é isso, rapaziada. Esse foi mais uma semana aí de Fantasy de Bar. Obrigado por quem esteve com a gente aqui ao vivo. Você que está ouvindo no podcast, semana que vem estar ao vivo com a gente também. Toda quinta-feira, às 8 horas aqui. De 8 horas até começar a bater na trave ali do Thursday Night ali, nosso joguinho de quinta. A gente fica aqui tirando as dúvidas de vocês, dando dica pra semana. Importante quem tá no chat aqui com a gente vai mandar as dicas pra gente poder comentar aqui. Você que não segue a gente ainda, a gente tá com o canal... a gente tá no TikTok agora. A gente agora é jovem. TikTok é coisa de jovem. Então você que tem TikTok aí, segue a gente lá. A gente tá postando uns vídeos bem legais lá. Mais conteúdo voltado pro TikTok. Mas segue lá e manda pra galera pra gente poder crescer o TikTok também. Instagram, Twitter, Facebook, FantasyBR. Se você não faz parte de algum dos nossos grupos ainda, manda DM lá que a gente manda um grupo pra vocês. Tá com 3 grupos aí. Se tiver vaga ainda, né? Porque tá brabo esses grupos. 3 milhões de pessoas em cada um. Tá vendendo lugar tá valendo mais... Tá valendo mais que ingresso do Rock in Rio. A gente tem que passar limpa ali, ver quem não tá seguindo a gente nas coisas e começar a passar limpa pra dar prioridade pra galera que não segue. Meter a faca. Passar o facão e cortar geral. Mas é isso, rapaziada. Espero que a gente tenha ajudado vocês pra essa semana aí. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. Um grande abraço. Valeu!